Boa tarde, pessoal. Estamos de volta com a cobertura do Fórum Redes Sociais para o Poder Legislativo, agora com o senhor Licurgo Mourão, doutor em Direito Econômico e conselheiro substituto do TCE de Minas Gerais. Senhor Licurgo, eu queria que o senhor primeiro falasse uma coisa que eu achei importante da sua apresentação, sobre a importância da publicização didática das questões tratadas pelo Tribunal de Contas. Porque muitas vezes os processos todos são publicizados, mas não estão na linguagem que o cidadão está acostumado, estão meio herméticos, e isso afasta um pouco a participação. Sem dúvida. Lucas, esse é um grande desafio que nós do controle externo temos, no sentido de fazer com que as informações elas sejam compreensíveis, né? A comunicação pressupõe essa preocupação. Por outro lado, nós temos questões de ordem legal, né, que nos fazem utilizar uma linguagem que é uma linguagem técnica, né? Então, o que sempre nós temos orientado, principalmente aqueles tribunais que têm já toda uma base tecnológica, é de disponibilizar versões simplificadas dos seus votos, resumos, muitas vezes até em formas de cartilhas orientativas, de como o controle social possa atuar, porque isso é uma maneira realmente de se aproximar ao cidadão. E isso, obviamente, que é um desafio, porque pressupõe também que os tribunais eles se dispam um pouco daquela seriedade, daquele protocolo para tentar realmente se aproximar do cidadão. Uma questão que eu acho interessante a gente abordar é que por mais que esteja explicado, simplificado as informações, muitas vezes o cidadão, até por uma falta de educação política, de envolvimento com a administração pública, não tem o interesse de buscar essas informações no canal disponibilizado. Sim. Então eu queria saber do senhor como que o Estado como um todo, né, pode trabalhar para educar o cidadão para a cultura da participação. Pois é, essa cultura da participação, eu quero acreditar que ela esteja latente em cada um de nós, né? Todos nós, cidadãos, sentimos a má atuação do Estado, por exemplo, quando não podemos passear com os nossos filhos nas ruas, quando nós não temos um bom serviço de transporte público. Ocorre que essa participação, muitas vezes, ela é impedida porque as pessoas têm outras necessidades, outras urgências, né? Nós estamos vivendo num país em que nós temos algo em torno de 12, 13, 14, 15 milhões de desempregados. Seria muito injusto de nós, órgãos de controle, exigirmos uma participação popular quando as pessoas não têm suas necessidades básicas atendidas. Então, na verdade, o que nós estamos falando é de igualdade social, promover a igualdade social para, a partir daí, realmente fazer com que as pessoas se sintam estimuladas a participar. Mas isso também é um traço cultural, né? No nosso dia a dia, poucas pessoas, por exemplo, participam das suas reuniões de condomínio, aquilo que diz respeito à sua economia mais próxima, né? Suas finanças, né? A taxa de condomínio que você vai pagar no mês que vem. Então, na verdade, isso é um processo educacional, cultural, que realmente precisa ser estimulado nas crianças para que as próximas gerações possam vivenciar isso mais de perto. E você acha que nesse contexto, principalmente a evolução da internet, das redes sociais, pode contribuir de alguma forma para esse engajamento maior? Sem dúvida. Hoje as plataformas digitais elas são uma realidade no nosso país. Crianças muito pequenas, né, já interagem ali com aparelhos eletrônicos, muitas vezes com muito maior desenvoltura, né, do que as pessoas um pouco mais de idade. Então, hoje o que nós temos é realmente que utilizarmos órgãos de controle dessa facilidade que temos para disponibilizar cada vez mais e mais informações. Ocorre que essa mesma geração que tem essa facilidade, ela é muito exigente, que se você tiver um conteúdo que não seja atrativo, um conteúdo que realmente o estimule, né, a sua criatividade, a sua curiosidade, rapidamente esses aplicativos, esses meios não são utilizados, né? E isso realmente é um desafio constante para que a gente esteja ouvindo o cidadão e oferecendo ao cidadão aquilo que ele quer, né? Então, essa ideia da transparência ativa, preconizada lá na Lei de Acesso à Informação, de que o Estado disponibiliza as informações, esperando que o cidadão consuma essa informação, isso tem que ser um pouco mudado para o conceito de transparência
passiva, ou seja, o cidadão demanda e o Estado atende. Isso é um grande desafio. Legal, senhor Licurgo. Queria primeiro agradecer a sua Eu que participação. agradeço. Muito obrigado, Lucas. É sempre um prazer. Pessoal, esse é um pouquinho do que o senhor Licurgo tratou na palestra dele, e fique ligado que já já tem mais sobre a cobertura do fórum.